Oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e Santa Rita de Cássia, contra olhos malignos e inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosa Nossa Senhora Desatadora dos Nós, cuja intercessão junto ao Pai é fonte inesgotável de misericórdia e de bênçãos celestiais, e Santa Rita de Cássia, conhecida por sua compaixão e dedicação imensurável em meio às tribulações, permita que este clamor chegue aos céus com a pureza da fé que anima o coração de quem busca a luz divina em momentos de conflito e provação, para que diante do Senhor do Universo, cuja sabedoria transcende qualquer entendimento humano, possa ser realizada a intervenção necessária que traga justiça e paz para quem tem sido alvo das maldades e do olhar enviesado daqueles que cultivam o ressentimento e o desejo de causar dano. Que a manifestação do olhar negativo lançado por esses que agem movidos por rancor e intenção malévola possa retornar para seus próprios autores, fazendo com que a consciência deles desperte para a verdade de que o mal não produz bem, e que toda tentativa de lançar sombra sobre o próximo apenas cria escuridão ao redor de si mesmos, gerando o sofrimento que eles próprios buscam espalhar. Que as correntes invisíveis do olhar carregado de inveja e maldade sejam desfeitas pela luz imensa do Altíssimo, de modo que os agressores percebam que cada ato de hostilidade gera consequências que não podem ser ignoradas, e que a harmonia do espírito só pode ser alcançada quando o caminho do amor e do respeito mútuo é seguido. Que o brilho da verdade e da justiça se manifeste de maneira tão intensa que se torne impossível para aqueles que se dedicam a plantar discórdia continuarem agindo com tamanha intenção negativa, levando-os a compreender a necessidade de abandonar atitudes que atentam contra o bem comum e a dignidade humana. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, transforme toda energia mal direcionada em lição de humildade e arrependimento, para que aqueles que hoje atuam como adversários se encontrem na rota da reconciliação, percebendo que a paz interior é fruto da serenidade e do reconhecimento do valor do próximo, independente das diferenças. Que o olhar atento e protetor da Mãe Desatadora dos Nós, junto com a intercessão da Santa dos Impossíveis, alcance a essência daqueles que praticam o mal, para que a luz divina que habita no mais profundo do ser humano ressurja e se manifeste em atitudes renovadas e repletas de benevolência, extinguindo o ciclo de animosidade e substituindo-o por compaixão e entendimento. Que este pedido se eleve não como desejo de vingança, mas como apelo pela restauração da ordem espiritual que deve reger as relações entre todos os filhos de Deus, promovendo a justiça divina que sabe equilibrar as ações conforme a verdade de cada coração. Que os olhos lançadores de mal olhado sejam como espelhos que refletirão para seus donos a imagem de seus próprios atos, de modo que a reflexão causada por essa experiência conduza à transformação interior, ao arrependimento sincero e à busca pelo caminho da luz e da bondade. Que a intercessão conjunta dessas duas santas permita que a harmonia e a tranquilidade encontrem lugar definitivo na vida daquele que agora clama, protegendo de toda energia negativa que se manifeste por meio de olhares ou intenções maliciosas, tornando um campo seguro e abençoado pela presença divina. Que o entendimento de que a maldade gera sofrimento para quem a pratica se fixe profundamente no espírito daqueles que hoje atuam como inimigos, levando-os a abandonar todo o ressentimento e a abraçar a paz, que é dom concedido por Deus a quem se dispõe a mudar. Que a misericórdia do Altíssimo se estenda sobre todos, para que o ciclo de ódio seja quebrado e o bem possa prevalecer em cada relacionamento, protegendo não apenas aquele que sofre, mas também aqueles que ainda não entenderam o poder transformador do amor. Que os olhos carregados de inveja, malícia e desejo de causar mal sejam como labaredas que se voltam contra quem os emite, dissipando toda intenção negativa e promovendo a claridade da alma, que anseia por justiça e serenidade. Que, no silêncio do coração, a presença de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e de Santa Rita de Cássia seja sentida como um manto protetor que repele toda influência maléfica, tornando o caminho da vida claro e seguro, mesmo em meio às provações e às adversidades. Que a justiça divina, tão sábia e perfeita, realize a reversão de toda energia nefasta com a finalidade de ensinar uma lição eterna aos que se deixam levar pelo caminho da hostilidade, conduzindo-os à compreensão profunda de que o mal, por mais insistente que pareça, nunca triunfa sobre a luz que habita no coração dos justos. Que a serenidade e a paz, frutos do amor divino,
tomem o lugar das perturbações causadas pelo olhar carregado de intenções ruins, tornando a alma do suplicante imune a qualquer ataque espiritual ou emocional, e permitindo que o bem prevaleça como testemunho da proteção celestial. Que a misericórdia infinita do Senhor, através da intercessão das santas, alcance os corações endurecidos, suavizando-os e despertando neles o desejo genuíno de abandonar a hostilidade e caminhar em direção ao amor, à compreensão e ao respeito pelo próximo, reconhecendo nele a imagem sagrada do Criador. Que esta súplica não se limite a uma proteção pessoal, mas se expanda para alcançar todos aqueles que, de alguma forma, enfrentam olhares carregados de maldade, para que a paz e a justiça reinem em todos os ambientes, iluminando os caminhos de quem busca a verdade e a bondade. Que a luz divina reflita sobre as trevas provocadas pelo olhar carregado de má intenção, tornando visível a insignificância do ódio e a supremacia do amor, que jamais será vencido por nenhuma sombra lançada sobre aqueles que têm fé e confiança na providência do Altíssimo. Que a proteção e a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e de Santa Rita de Cássia sejam sentidas como um escudo invisível, capaz de repelir qualquer mal que venha por meio dos olhos e das intenções negativas, fazendo com que a energia do suplicante permaneça sempre pura, íntegra e protegida. Que a justiça do Senhor se manifeste de maneira clara e inequívoca, fazendo com que a reflexão sobre o mal causado por aqueles que desejam o mal aos outros conduza ao arrependimento sincero, para que o ciclo de hostilidade seja definitivamente interrompido e substituído pela convivência pacífica. Que a intercessão dessas santas abençoadas desperte nos inimigos a consciência da importância do amor, da compaixão e do respeito mútuo, conduzindo-os a abandonar todo o desejo de fazer mal e a reconhecer que cada ser humano merece dignidade e paz. Que a luz do Altíssimo brilhe intensamente sobre toda situação difícil e conflituosa, trazendo clareza, serenidade e justiça para que os olhos que hoje lançam mal olhado voltem a enxergar com bondade e benevolência, e que o ciclo de agressões cesse definitivamente. Que o manto sagrado da Mãe Desatadora dos Nós e o exemplo da perseverança e fé de Santa Rita de Cássia inspirem não só a proteção, mas também a transformação daqueles que hoje se afastam do caminho do bem, fazendo com que os corações se abram para a paz e a fraternidade. Que a intercessão de ambas alcance o Pai, para que o olhar de todos os que desejam o mal retorne para eles mesmos, fazendo com que entendam a importância da convivência harmoniosa e do respeito mútuo, e que, assim, o mal não encontre mais espaço para prosperar no mundo. Que todo olho maldoso, carregado de intenção negativa, seja como um reflexo que se volta para o próprio emissor, permitindo que a lição divina se faça clara e inquestionável, e que a justiça e o amor prevaleçam em todas as situações. Que a proteção celestial e o amparo das santas estejam presentes continuamente, para que toda energia ruim lançada por aqueles que hoje se colocam como inimigos se transforme em aprendizado, paz e entendimento, conduzindo a um novo tempo de reconciliação e serenidade. Que esta oração, nascida da confiança e da fé inabalável, seja um canal aberto para que a justiça divina se manifeste, protegendo o coração e a vida daquele que busca abrigo sob o olhar benevolente do Altíssimo e de suas santas intercessoras, garantindo a paz e a harmonia necessárias para seguir adiante. Que toda sombra gerada pelo mal olhado seja dissipado pela luz do amor divino, e que aqueles que hoje agem com ressentimento e hostilidade sejam tocados pela graça do arrependimento, encontrando na misericórdia de Deus o caminho da redenção. Que o olhar atento e carinhoso da Mãe Desatadora dos Nós e da Santa dos Impossíveis possa envolver o suplicante com proteção constante, tornando invisível a toda maldade que possa ser lançada contra ele, e que esta proteção se estenda para toda a sua vida, em todas as suas dimensões. Que a intercessão poderosa dessas duas santas não apenas proteja, mas transforme o ambiente em que o mal tenta se manifestar, trazendo para ele a paz, a justiça e o amor que só o Senhor pode oferecer, promovendo a renovação espiritual e o fim das hostilidades. Que toda energia negativa destinada a causar dano seja devolvida multiplicada para seus autores, para que estes sintam na própria existência o impacto de suas ações, compreendendo que a verdadeira felicidade reside no bem-estar do outro, e não na sua queda. Que a misericórdia de Deus, atendendo ao pedido dessas intercessoras, faça com que o ciclo de agressões termine, e que os inimigos se voltem para a luz,
encontrando nela a esperança e a vontade de mudar, para que o mal não encontre mais espaço para crescer. Que o poder de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e de Santa Rita de Cássia, cuja fé e amor são imensuráveis, alcance a mais profunda essência daqueles que desejam mal, fazendo com que a compreensão sobre o valor da paz e da justiça transforme seus corações, e que o caminho do perdão e da fraternidade seja trilhado por todos. Que a proteção divina garanta a serenidade, a alegria e a segurança do suplicante, fazendo com que ele se mantenha firme na fé e confiante no cuidado do Altíssimo, mesmo diante das adversidades e dos olhares carregados de má intenção. Que este pedido se perpetue, alcançando não só a situação atual, mas todas as futuras, para que a bênção da proteção e da justiça esteja sempre presente, afastando qualquer forma de mal e estabelecendo o reino da paz, do amor e do respeito entre os seres humanos. Que toda energia negativa dirigida ao suplicante, especialmente aquela vinda dos seus maiores inimigos, encontre um retorno imediato e poderoso, fazendo com que os que desejam o mal compreendam que a verdadeira força está no amor e na justiça divina, e que o mal jamais prevalecerá. Que a intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós e de Santa Rita de Cássia seja constante, firme e eficaz, pois só por meio delas o pedido será atendido com a perfeição do plano divino, garantindo que os olhares maldosos sejam desfeitos e que a paz reine plenamente no coração do suplicante. Que a justiça divina seja manifesta, clara e indiscutível, promovendo a transformação necessária para que o mal cesse e que o bem prevaleça, elevando o espírito de todos que são envolvidos por esta oração e abençoando sua vida com proteção e serenidade. E que assim seja, para a glória de Deus e para a paz de todos os filhos e filhas que caminham na luz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.